diferença. Um medo, ódio e dor, desesperança. Cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza. Comendo da miséria e da pobreza. Nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque, no olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou. Porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou. Porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto. 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 Amor de atitudes, não só de palavras. Amor que se dispõe a ir aos sertões, às matas, aos rios, às comunidades isoladas e também aos grandes centros urbanos do nosso Brasil. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Feliz mês missionário na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, mas também feliz mês eleitoral em nossa igreja, porque neste mês
a nossa igreja elege a diretoria estatutária que irá dirigir a igreja em 2021. Estes dois grandes motivos, cuidado com missões e cuidado com a igreja, são grandes tarefas para a nossa igreja, são grandes tarefas para cada um de nós, membros de nossa igreja. Nossa igreja está totalmente mobilizada para estas duas grandes atividades. Seja este dia e esta semana espaços, tempos para que a gente possa cuidar de si, mas também cuidar do próximo, cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual, mas que o façamos também com aqueles que estão ao nosso redor, bem pertinho de nós, na família, esposa, filhos, pais, avós, tios, familiares nossos, mas façamos isso também com as pessoas que estão um pouco mais longe desse ambiente do lar. Nós temos este grande propósito dado por Deus, cuidar do próximo. Que bons pensamentos, boas palavras e bons fazeres, boas ações sejam executadas por nós em relação às nossas vidas e em relação à vida do outro. Portanto, porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Olá, família PIBRJ, meu nome é Suênia. Meu nome é Emanuel. Estamos junto com os irmãos cultuando a Deus no domingo e na quarta-feira e assim podendo matar um pouco da saudade que estamos dos irmãos. Nesse momento tão difícil para todos, que possamos nos lembrar da passagem que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se precisar sair de casa, use máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento das outras pessoas. Fiquem com Deus e fiquem bem. Deus está conosco. Tchau! Tchau! A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás.
Campanha PIB do Rio. Olá, queridos irmãos. Eu sou o pastor Raoni. E eu sou a missionária Laíse. Nós somos gestores da Casa Viver, que fica localizada aqui no Rio de Janeiro. Um lugar maravilhoso, a comunidade do Chapadão. E nós queremos hoje, primeiramente, agradecer a você, irmão da PIB do Rio, que é uma grande parceira nossa, tem nos abençoado de várias formas. Então nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja que ama missões e que demonstra esse amor, abençoando o campo missionário, especialmente a gente ali na Casa Viver e todas as crianças que a gente atende. E esse amor é o combustível para prosseguir na obra missionária. Período de pandemia, dificuldade, isso também tem no campo missionário, mas nós não paramos de atuar para a glória de Deus nesse período que nós estamos vivendo tão difícil. A Casa Viver está conseguindo acompanhar suas 108 crianças, 79 famílias, com cesta básica uma vez por mês, kit de lanche maravilhoso 2 vezes por mês e também material de limpeza, que está sendo uma bênção. E a atividade mais importante da Casa Viver não é o balé, não é o futebol, não é o acompanhamento emocional, não é a musicalização, é o discipulado. E essa atividade nós estamos priorizando, nós estamos fazendo de forma online com nossas crianças e está sendo uma bênção. O Senhor tem nos abençoado muito neste tempo e nós temos certeza que Ele fará ainda grandes coisas. E essa campanha será uma campanha extraordinária. O nosso desejo é que vocês continuem sendo usados e desejosos de abençoar e de amar missões, amar os missionários, amar os perdidos, como já tem feito. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe essa campanha e vamos juntos fazer uma campanha extraordinária, porque Ele me amou. Um abraço missionário a toda a igreja. Fiquem com Deus. Outubro, mês da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. E a divisa encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos orar pelos nossos missionários e pela lista de oração que está no nosso boletim. Alfredo Pina, André dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celi Damasceno, Clóris Pacheco, Dilma Celina, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lia dos Santos, Licínia e Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenha de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou. E assim, ó Deus, nós rogamos pela vida dos missionários e por toda esta lista de pessoas, Senhor, que neste momento carece das nossas orações e que melhorem, Senhor, da sua saúde. Toma, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, dos nossos missionários e de todos os membros da nossa igreja, e que o seu evangelho continue a ser propagado. Senhor, cuida da saúde de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Estou no meu jardim tranquilo.
reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Que bom que você está cultuando ao Senhor conosco nesta noite. É porque nós temos dentro de nós um desejo de adorar o Eterno. E esse desejo, quem colocou dentro de nós foi o próprio Senhor. Então, você está nesta noite também dando vazão a esse desejo de Deus. Esse desejo de ouvir a palavra de Deus. E para satisfazer o seu desejo, eu desejo ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículo 45, onde o Senhor Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Nascido para servir. Ó Deus,
Obrigado porque nos deste o teu Filho Jesus para vir a este mundo mau e vil, e concretizar de uma vez por todas a nossa eterna salvação. Louvamos o teu nome por isso. E agora pedimos que nos ajudes a focalizar e a fixar a nossa atenção nas tuas palavras, de modo que a tua pessoa possa brilhar acima de qualquer outra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Por 6 anos, foi primeiro-ministro em Israel um homem chamado Menahem Begin. Menahem Begin foi o 6º primeiro-ministro do moderno Estado de Israel. Pois em 1982 ele foi ao parlamento em Jerusalém, parlamento que lá se chama Knesset, e no Knesset ele fez um discurso do qual eu extraio algumas frases. Ouça um pouquinho isso aqui. A nossa raça é a raça de senhores. Nós somos deuses divinos neste planeta. Nós somos tão distintos das raças inferiores como elas são dos insetos. Com efeito, comparadas com a nossa raça, as outras raças são bestas e animais, gado, quando muito. As outras raças são consideradas como excremento humano. O nosso destino é reinar sobre as raças inferiores. O nosso reino na terra será comandado pelo nosso líder com vara de ferro. As massas virão lamber-nos os pés e servir-nos como escravos. Um judeu falando isso, né, irmãos? É até estranho, porque se fosse Hitler falando isso, a gente até entenderia, mas um judeu, muito estranho. A verdade é que nós vivemos numa sociedade de senhores. Expressão sociedade de senhores estou tirando de um autor chamado Juarez de Freitas. Sociedade de senhores. Ninguém quer servir a ninguém. Todos, pelo contrário, querem mandar. Mas a ordem de Jesus e o exemplo que ele nos deixou é que nós sejamos servos. Servos de Deus e servos uns dos outros. Prestemos atenção nisso. Tiago, apóstolo, discípulo Tiago e João, seu irmão, os 2 filhos do senhor Zebedeu, um microempresário da pesca na Galileia, Tiago e João tiveram um ataque de grandeza certo dia, à la Begin. Chegaram para Jesus e sem o menor constrangimento e sem o menor senso de modéstia, fizeram um dos pedidos mais sem noção de que já se ouviu falar. Concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Marcos 10, 37. Ou seja, queriam ser senhores. Servos não, queriam ser senhores. Mas Jesus inverte esse jogo e transtorna essa lógica, e ele coloca o modelo no servo. O modelo do cidadão do reino é o servo. É aquele que, como o Filho do Homem, vai servir as outras pessoas. Eu diria que há muitos motivos para alguém servir. O primeiro deles há os que servem por obrigação. Conhece? Gente que serve por obrigação é o escravo. Exatamente como o escravo serve ao seu senhor. É quando o serviço não parte da vontade livre. Não parte. É algo feito
compulsoriamente, na marra, você foi obrigado a fazer, então você faz. Aqueles que servem por obrigação. Estava lendo a história da criação do Coliseu lá em Roma. E ele foi começou a ser construído no ano 72 depois de Cristo, pelo imperador Vespasiano, mas Vespasiano morreu e a obra ficou incompleta, então o filho Tito acabou terminando essa obra, a que eles deram o nome de Anfiteatro Flaviano, mas ninguém sabe disso, o povo só conhece como o Coliseu de Roma. E no ano 80, era general, mas agora é o imperador Tito, inaugurou, e o que me deixou estarrecido no que eu li é que o Tito, que estava vindo, lembra que ele foi o general que supervisionou a conquista de Jerusalém no ano 70, a destruição total de Jerusalém no ano 70, pois o imperador Tito mandou fazer esse Coliseu. O Coliseu foi construído empregando o trabalho de aproximadamente 50 mil prisioneiros trazidos de sua vitoriosa campanha na Judéia. Traduzindo em miúdos, escravos judeus construíram o Coliseu. Escravos judeus. Será que isso foi feito com alegria no coração? Veja lá, as pirâmides no Egito estão lá até hoje, construídas por escravos também, mão de obra escrava, não é? Então, você vai dizer, mas hoje não tem escravo, pastor, nós estamos numa outra sociedade. Não? Então presta atenção. Alguém que trabalha, mas detesta o trabalho que faz. Detesta o trabalho que faz. É escravo da sua rotina. Sai de manhã, trabalha, volta à tarde, à noite, dorme, de manhã começa tudo de novo, vai repetindo o mesmo esquema, a mesma rotina, e essa pessoa se sente infeliz e reclama do trabalho, reclama do patrão, reclama do salário, reclama do trânsito, reclama de tudo. E por se sentir tão infeliz, infelicita também a vida dos outros. E olha, não é pouca gente assim não. Não é pouca gente que vive nesse esquema não. Há uma pesquisa de uma associação internacional para a administração do estresse, a sigla em inglês é ISMA. Essa associação divulgou uma pesquisa dizendo que 72% das pessoas estão infelizes no emprego. 72% estão infelizes no emprego. Entre elas, os motivos mais votados são falta de reconhecimento, 89%, excesso de tarefas, 78%, problema de relacionamento, 63%. É muita gente infeliz. Nós temos no Novo Testamento um exemplo triste de alguém que serviu por obrigação. Não sei se você lembra daquele personagem que aparece no momento em que Jesus está indo para a cruz. O personagem se chama Simão Cirineu, e a história dele está registrada em Marcos 15, 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, perto onde Jesus estava carregando a cruz. Chegando do campo, eles, os romanos, o forçaram a carregar a cruz. Marcos 15, 21. Esse homem que passou a história com o nome de Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz, mas presta atenção que não foi Jesus quem o obrigou, porque Jesus não obriga seu ninguém a segui-lo, nem a carregar a sua cruz. Ele disse uma vez, se alguém quiser, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser. Cirineu não, Cirineu foi na marra, e ele tinha esse nome, Simão Cirineu, porque ele era judeu, mas ele era ligado a uma colônia judaica que se estabelecera na Tunísia.
A Tunísia antigamente era chamada de Cirene, então quem nascia lá era Cireneu. Então, como ele era judeu, uns 300 anos antes, esses judeus foram levados por Ptolomeu Lage, foram levados da Palestina para a Tunísia, para Cirene. Então alguns voltaram e se fixaram em Jerusalém, mas não era um homem só, havia vários, haviam tantos judeus nessa condição, que lá em Atos capítulo 6, versículo 9, até lemos assim, olha: contudo levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Cilícia e Ásia são na Turquia hoje. Antigamente se chamavam Ásia Menor. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Então, o Simão Cireneu tem esse nome porque ele morou em algum tempo, ou talvez até tenha nascido lá em Cirene, a Tunísia. Então, esse homem está voltando do trabalho, cansado provavelmente, e os soldados romanos o obrigam a carregar a cruz de Jesus. Não foi Jesus. Não foi Jesus quem o obrigou. E essa modalidade de motivação não é a melhor. Trabalhar obrigado, trabalhar sob compulsão, porque alguém está com um chicote na mão e vai aplicar esse chicote se você não trabalhar, isso não é a melhor motivação. Então, há os que servem também com motivação, obrigação. Servem por obrigação. Não vale a pena. Em segundo lugar, antes de passar para o segundo lugar, deixa eu só deixar claro o seguinte para você. Se você está incluso nesta lista de pessoas que trabalham, dos 70 e tantos % que trabalham e não têm alegria, então eu acho que você deve reavaliar a sua vida, dando aqui um conselho bem prático. Você deve até orar sobre isso e perguntar a Deus: Senhor, será que eu preciso continuar nesse emprego? Será que é bom? O Senhor não tem outra coisa para eu fazer? De repente o Senhor tem uma coisa melhor para você fazer, em que você vai trabalhar dia e noite, se for preciso, sem reclamar, sem criar problema. Uma segunda motivação: há os que servem por interesse pessoal. Então, além daqueles que servem por obrigação, são obrigados, há aqueles que servem por algum interesse pessoal. São aqueles que seguem a filosofia triste que prevalece e prepondera em nossa terra, de que é dando que se recebe. É quando alguém se candidata, está chegando aí a eleição, é quando alguém se candidata a algum cargo e dizendo para servir a pátria. Mas depois, com os atos dessa pessoa, é que você vai descobrir a que tipo de pátria ela estava realmente se referindo. Eu uma vez hospedei na minha casa um colega, um pastor, e ele havia sido missionário na África. E ele me contou que lá na África, dada as condições sociais muito precárias, mais precárias do que em nosso país, em muitos lugares, ele diz que muita gente entra para as igrejas tentando melhorar de vida. Olha só, ao interesse pessoal. E ele contou certa vez que lá existe um pastor, e ele diz até o nome da igreja, que eu não vou citar aqui agora. Há uma igreja e tem um pastor, é uma igreja grande. E a entrada desse homem, desse pastor agora, mas a entrada dele na igreja se deu por vias muito estranhas. Os missionários estrangeiros naquele país estavam distribuindo, sempre distribuem, porque a miséria é grande, distribuem roupas, distribuem comida, remédios, bens em geral. Então, muita gente vem atrás desses recursos e vai ficando na igreja, mas isso não quer dizer que sejam necessariamente pessoas convertidas a Cristo. Olha como é que isso é sério. E esse senhor foi ficando, ele foi recebendo as coisas, foi ficando e começou a falar, e falava bem, falava bonito, e aí os missionários, percebendo que ele tinha o dom da palavra, o recomendaram para entrar para um seminário. Ele entrou para um seminário e eles patrocinaram a sua consagração ao ministério,
e depois promoveram a entrada dele na igreja, a posse dele na igreja onde ele está agora pastoreando. Então, há décadas esse homem pastoreia essa mesma igreja, uma igreja importante no continente africano, mas segundo o meu hóspede, esse pastor não abandonou a feitiçaria, por exemplo. Você está ouvindo direito? Não abandonou a feitiçaria e as práticas que são coisas muito populares em ambiente africano. Inclusive, contou-me meu hóspede, ele contou que o pastor carrega inclusive um patuá pendurado no pescoço. O pastor carrega um patuá pendurado no pescoço. A gente nem precisa ir longe, porque nós temos também em nossa mídia evangélica, nós temos vários pregadores ensinando doutrinas estranhas, prometendo bens materiais às pessoas, prometendo uma vida melhor, essa que é a verdade. E algumas pessoas então passam a servir a Cristo por interesse nessas coisas que o Senhor poderá lhes acrescentar. Mas nem todos os motivos são questionáveis assim. Felizmente, em terceiro lugar, há os que servem por gratidão. Felizmente, há os que servem a Deus, servem ao próximo por gratidão. Alguém recebe um favor, fica profundamente tocado pelo gesto recebido e, em troca, pode servir a Deus e à igreja. É a retribuição do coração agradecido. Eu já contei aqui outro dia, acho que foi quando falamos sobre o estudo de Romanos, anos anteriores, contei uma história de que eu gosto muito, é uma história que envolve o nome do nosso grande herói, o grande herói norte-americano, Abraham Lincoln, né? Ele virou nosso porque todo mundo agora, o mundo todo aprecia o exemplo de Abraham Lincoln. Mas contam que um certo dia ele foi observar um leilão de escravos. Ele não ia comprar ninguém, ele não ia lá vender ninguém, ele iria lá só para ver como é que era. E ele ficou tão chateado com o que ele viu, a sua reação foi uma mistura de nojo, tristeza e indignação. Nojo, tristeza e indignação tomaram conta das suas emoções enquanto ele via a venda dos escravos. E enquanto ele estava ali olhando e sentindo aquela revolta toda, foi trazida uma jovem escrava para ser revendida. E a moça tinha a linguagem corporal, né, os gestos que ela fazia, o olhar cheio de ódio, não sem razão. E a história resumindo, é que ela havia sido abusada várias vezes pelos patrões que a estavam vendendo agora. Ou seja, ia começar tudo de novo. Então, a sessão de lance se iniciou, quem dava mais, quem dava, e finalmente coube a Lincoln quase que num ímpeto, ofereceu uma quantia para aquela moça. E foi a oferta vencedora, ele ganhou. Aí ele pagou, foi até a moça e disse a ela o seguinte: agora você está livre. E a moça, vomitando todo o seu ódio acumulado desde a infância, provavelmente, a moça disse: livre, mas livre para quê? Para fazer o quê? Abraham Lincoln respondeu: livre para fazer o que você quiser, onde você quiser. Você está livre. E ela então demorou um pouquinho, mas as palavras começaram a fazer sentido para ela. E ela disse: livre. Sim, você está livre. Livre para ir a qualquer lugar que desejar. Livre para fazer o que você quiser fazer. Aí ela respondeu: sabe o quê? Então, neste caso, eu fico com o senhor.
eu vou embora para sua casa, pronto. Irmãos, a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra resgate aqui é uma palavra grega que era usada para comprar escravos, para resgatar, para comprar e libertar, comprar e dar a liberdade. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele nos comprou com seu sangue, Ele nos deu a vida eterna e nos deu a liberdade para podermos viver esta vida eterna onde quiser, como quiser. Há os que servem assim, por gratidão. A moça foi com Lincoln servi-lo como gratidão. Eu tenho certeza que ela foi viver como alguém livre. Mas em último lugar, há os que servem por amor. Essa modalidade então é a mais desejável no reino de Deus. São aqueles que servem por amor a Jesus, por amor ao Pai, por amor ao reino, por amor à palavra de Deus, por amor às coisas espirituais. Esse é o motivo mais puro, mais belo, mais santo, mais sublime que há. E o exemplo que eu trago para vocês de alguém que serve por amor é o exemplo daquele apaixonado chamado Jacó. Não sei se você lembra a história registrada no livro de Gênesis. Jacó teve uma relação profissional muito turbulenta com o seu sogro. O senhor Labão não era fácil. É quase que dá vontade de botar um M ali e chamá-lo de Lambão em vez de Labão, de tão atravessado que o homem era. Pois o Labão então combinou de dar a sua filha. Ele viu que Jacó estava gostando da Raquel, e ele então combina de vender a moça por 7 anos de trabalho. O dote vai ser 7 anos de trabalho. E a moça trabalhou, e ele trabalhou. Só que no dia de casar com a moça, em vez de vir aquela moça, veio a irmã mais velha, da qual Jacó não gostava tanto. Jacó estava apaixonado, era para Raquel, não era por Lia. E aí veio Lia. Mas esse episódio, depois ele trabalhou, né? Por mais 7 anos ele conseguiu as duas e ficou então com as 2 mulheres, e isso foi muito trabalhoso também para ele depois, muito problemático. Mas esse episódio de um homem apaixonado, um homem que ama, querer servir ao seu patrão 7 anos por uma e depois mais 7 anos pela outra, ensejou, deu a oportunidade a que surgisse um dos maiores poemas da língua portuguesa, escrito por ninguém menos que Luís Vaz de Camões. Luís de Camões escreveu o poema um soneto chamado 7 anos de pastor Jacó servia, é o título. Começa assim: 7 anos de pastor Jacó servia a Labão, pai de Raquel serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecido, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. É como diz uma canção popular: se não for por amor, me deixa aqui no chão. É por amor que nós devemos servir ao Senhor. Nada substitui o amor.
num estilo diferente de Camões, um pastor britânico chamado John Stott escreveu, ele morreu em 2011, mas antes escreveu um poema chamado Atitude de Servo. E eu vou ler para terminar nossa meditação desta noite. As pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Ame-as mesmo assim. Se você fizer o bem, as pessoas irão acusá-lo de segundas intenções. Faça o bem mesmo assim. Se você for bem-sucedido, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Tenha sucesso mesmo assim. O bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. A honestidade e a franqueza tornam você vulnerável. Seja honesto e franco mesmo assim. Os maiores homens com as maiores ideias podem ser abatidos pelos menores homens com as menores mentes. Pense grande mesmo assim. O que você gasta anos construindo pode ser destruído durante a noite. Construa mesmo assim. As pessoas realmente precisam de ajuda, mas podem atacá-lo se você as ajudar. Ajude-as mesmo assim. Doe ao mundo o melhor que você tem, e você será desprezado pelas pessoas. Doe mesmo assim. Doe ao mundo o melhor que você tem. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu destaco aqui agora, para terminar mesmo, o muitos. O texto não diz, ele veio dar a sua vida em resgate de todos. Por que não? Porque ele veio dar a sua vida para os muitos que aceitarem conviver com ele, caminhar com ele, crer nele e viver para ele, e o servir. Que você sirva ao Senhor de todo o seu coração. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos o fato de que Jesus pagou o resgate por nós, e por isso nós podemos experimentar a liberdade mais profunda, que é a liberdade espiritual. Senhor, pedimos que esta mensagem encontre espaço nos corações de todos os nossos ouvintes nesta noite, e que eles também sejam resgatados por Jesus e possam oferecer as suas vidas para servi-lo até o fim. Em nome de Jesus. Amém.
se você é membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, gostaria que ouvisse essa mensagem com bastante atenção. Falo em nome de uma comissão especial nomeada pelo pastor João, cujo trabalho é apoiar a comissão eleitoral em nossa igreja. Nosso apoio se refere à forma como a eleição para a diretoria 2021 será realizada este ano. E por que este apoio é necessário? Porque neste ano, por conta da pandemia, a eleição será feita de forma diferente. O processo de indicação dos candidatos sobre o comando da comissão eleitoral já está em andamento por meio digital. E todos os membros da igreja civilmente capazes poderão indicar nomes através de um formulário online. Se você ainda não fez a sua indicação, entre em contato com a secretaria da igreja para receber o link do formulário pelo telefone 21 97 0900 ou pelo e-mail secretaria@pbrj.org.br. Super importante é você observar que a eleição será feita online, mas teremos também uma opção de você votar de forma presencial caso não consiga votar online. E a forma presencial será aquela, com toda segurança, no padrão recomendado pelas autoridades sanitárias. E quando será a eleição? No próximo dia 16 de outubro, sexta-feira, às 19 horas será aberta a Assembleia Online, que ficará aberta para receber votos pela internet toda noite de sexta, todo sábado e todo domingo, até às 16 horas. Nesse domingo, dia 18 de outubro, às 16 horas, a votação será encerrada com a apuração dos votos e apresentação dos resultados. Se você não conseguir votar online, você poderá ir presencialmente à igreja votar, no sábado, de 10 às 12 horas e no domingo, de 14 às 16 horas. Esperamos, com isso, que o Senhor se utilize desse mecanismo para nos dizer quem deverá ocupar nossa diretoria ano que vem. Vamos distribuir estas datas e horários por e-mail e WhatsApp para que você fique bem informado. Havendo dúvidas, você poderá se comunicar com a comissão eleitoral através de um e-mail. Este e-mail é votediretoria2021@gmail.com. votediretoria2021@gmail.com. Um grande abraço. Muito obrigado, você que participa do culto todo domingo, alguns participam todo domingo de manhã, todo domingo à noite. É muito bom ter a sua companhia. Nós louvamos a Deus pela sua vida e queremos dizer que o Senhor ama você de todo o coração e Ele deseja o melhor para você. Que essa semana seja uma semana de bênçãos. Você está convidado, inclusive, a cultuar conosco na próxima quarta-feira, quando nós intercedemos pelos irmãos, uns pelos outros. Nós agradecemos os aniversários recebidos ao longo da semana. Então, esteja conosco. O link você pode obter no site da nossa igreja, ou pode receber por algum amigo, né? Ou pode pedir diretamente a um de nós, que a gente manda com o maior prazer. Eu quero lembrar aos irmãos, a comissão eleitoral está trabalhando para indicação dos nomes para a nova diretoria de 2021. O relator da comissão é o diácono Mário Linhares, e foi interessante montar essa comissão, porque nós tivemos... Depois fomos contar e vimos, não foi intencional. Tivemos 5 diáconos na comissão e 5 não diáconos. 5 homens e 5 mulheres. Então, a comissão está bem, e com alguns jovens também participando. De modo que você pode indicar os nomes e na próxima
no próximo domingo, nós teremos ainda, a comissão eleitoral nos dará as instruções sobre como proceder, como fazer a eleição em si. E ore também pela eleição, né? Sempre bom rechear todas as nossas atividades com orações ao nosso Deus. Quero agradecer também de coração as contribuições da fidelidade dos irmãos e dos amigos. Várias pessoas não membros da igreja têm contribuído e isso tem feito uma diferença, meus queridos, só Deus sabe. Muito obrigado por isso e que você continue sendo usado por Deus, que o Senhor continue abençoando as suas finanças e você possa também abençoar a igreja nesse sentido. Quero agradecer aos irmãos que nos ajudam. Lá na cabine nós temos o irmão Luiz Persiliano, sua esposa Luciana Persiliano, Carlos Roberto da Silva, são os irmãos da SECOM, Secretaria de Comunicações, e eles são ajudados pelo líder Gandhi Giordano e também pela irmã Raíssa Carvalho, que trabalha com a arte. Obrigado também ao ministro de música, Eduardo Transcoveski, e também ao irmão Felipe de Matos, que faz a montagem do culto. Agradecemos também a Gerade, gerência administrativa, que nos possibilita a vinda ao templo e fazer tudo isso, na pessoa do irmão João Marcos Sorém. Também quero agradecer hoje, pela primeira vez, quero agradecer a uma irmã que faz um trabalho bonito, todos os irmãos elogiam, eu ouço muito elogio ao trabalho da irmã Marlene Vasconcelos, que é a disposição, a providência dessas flores aqui atrás, muito bonitas. Muita gente pergunta e pede o nome até da pessoa que fez o arranjo. Deus abençoe a irmã Marlene, Deus abençoe você, que você tenha uma semana também muito abençoada. Nós vamos nos despedir lendo Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim: àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Boa semana para você, Deus o abençoe e o guarde.